mais um episódio do Limeira em Pauta e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Glauber, ou o Careca, lá do nosso boteco. Mas antes da gente conversar com o Glauber, eu vou me apresentar. Eu sou a Mariana Calça, sou advogada, estou vereadora, fui a vereadora mais votada na última eleição, em 2020, e a gente tem feito um trabalho muito legal com as mulheres, pela educação e também com os empreendedores. E é por isso que o Glauber está aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades também de se investir, de abrir um negócio aqui na cidade de Limeira, para falar também como que o nosso mandato acabou contribuindo, né, na área em que o Careca trabalha, em que os outros donos de bares e restaurantes também atuam, e em especial falar também da lei dos parklets, que foi um ganho aí para a nossa cidade. A gente ainda não conseguiu ver nenhum parklet instalado, mas a gente vai explicar um pouquinho para vocês nessa conversa o que como vai ser e o benefício disso para a cidade de Limeira, né? Então, mais uma vez, Careca, obrigada por estar aqui. Eu acho que o limeirense raiz conhece o Careca do nosso boteco. Careca, além de ser um super profissional, um super empresário, é um grande amigo, né? A gente acaba trocando aí muitas coisas, muitas conversas no bar, fora do bar, mas é um parceirão e acredito que todo mundo conheça o Careca, conheça o nosso boteco pelas coisas que o nosso boteco tem, que são coisas ótimas, o nosso quintal agora também, e o Careca pelo carisma, está sempre atendendo todo mundo muito bem. Se apresenta aí pra gente. Obrigado pelo convite, primeiro, né? É um prazerzaço estar aqui. A gente já se conhece de outros carnavais, vamos dizer. Já faz um bom tempo aí, acho que mais de 10 anos que a gente mantém essa amizade, essa parceria mesmo. Então é um prazer poder estar aqui, poder falar um pouquinho tanto da história do boteco, agora do quintal, e dessa contribuição que a gente está deixando para a cidade, né? Porque eu acredito que, principalmente essa lei que a gente conseguiu, principalmente você aí, eu só fui uma das pessoas que ficou te enchendo o saco, eu acho, para aprovar isso, mas que vai contribuir muito, não só agora que foi aprovado, mas para um futuro, para a cidade estar se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Careca, hoje e em todos os episódios a gente sempre traz alguma coisa em especial que faz alguma referência para a cidade de Limeira. Hoje a gente trouxe um quitute lá do bairro dos Pires, que chama Horvos. Horvos. Eu não sei se você já ouviu falar disso, para mim foi uma novidade. É tipo um embutido e é super gostoso, já comi em casa. E a origem é uma origem alemã, uma família alemã que faz lá nos Pires e acaba vendendo isso em especial no Café da Vânia, que acontece uma vez por mês, lá nos Pires. A gente quer também mostrar para as pessoas, já trouxemos mandiopan, viu? Aí sim, hein? Show de bola. Quer mostrar para as pessoas as coisas boas que a gente tem na cidade, principalmente das pessoas que a gente vê que trabalham com tanto carinho, oferecendo tanta coisa legal. Isso também acaba remetendo um pouco à minha história, né? Eu tenho uma história de pequenos comerciantes, né? Meus avós, tanto paterno quanto materno, começaram no comércio, a vida deles. Um foi para o setor de supermercados, e o meu avô Sebastião, lá nos anos 1940, tinha um bar no Mercadão, e até hoje a minha família tem os boxes lá. E eu tenho muito orgulho da história deles e da história da minha tia também, que acabou mantendo isso por tantos anos, né? Até pouco tempo atrás ela ainda tinha uma loja lá. E se tudo der certo, o Mercadão vai voltar a existir. E quem sabe a gente não serve... Quase lá tá já, quase né? lá. Tá quase lá. A gente não serve Horvos no Eu Mercadão. acho que, a gente como cidadão limeirense mesmo, eu nasci aqui, fui criado, a gente tem que contemplar isso, né? Sim. Poder trazer as coisas boas que tem aqui na cidade para a cidade mesmo conhecer. Sim. A gente fez esse trabalho com o mandiopan desde quando a gente abriu o boteco. A gente foi pioneiro em colocar o mandiopan aqui na cidade, nenhum outro lugar trabalhava com mandiopan.
E aí a gente fica feliz que os outros lugares enxergaram isso também e estão prestigiando a empresa, porque é uma empresa daqui da cidade. Uma empresa familiar, né? Familiar, que é, tipo, que é um senhor que, tipo, sempre teve o Mandiopan ali à frente da vida dele. E a gente abraçou a ideia e realmente fez o negócio acontecer. E aí o Mandiopan é uma das marcas registradas do nosso boteco já. E agora, depois de muito pedido, porque a gente não ia colocar para ter cada coisinha em um bar, a gente acabou colocando no quintal também. Porque a pressão da galera foi muito grande. Tipo, não, eu tem fui que uma ter, das tem pessoas. que ter. É. Mas tá lá, tá rolando no nosso quintal também. E o Mandiopan, gente, para quem não sabe, eu já contei nos outros podcasts a história dele. Foi um dos primeiros salgadinhos a serem criados no Brasil, né? Lá em 1930, 40. E ele se manteve, né? Depois desse tempo todo, é uma fécula de mandioca e frita e fica uma delícia. Eu fritei 1 mês de mandiopan na quermesse. E a galera tem uma nostalgia quando vê um mandiopan, né? Eu, por exemplo, quando peço coisa no nosso boteco, não dá para pedir sem o mandiopan. É tudo com um Mandiopan, assim. Vê uma água aí, um Mandiopan, vê um refri, um Mandiopan, uma cerveja, um Mandiopan. Então, ele acompanha tudo mesmo. Ô, Careca, aproveitando que a gente está falando sobre história, sobre legados, sobre o que a cidade tem para nos oferecer, eu queria que você contasse um pouco sobre a história de vocês, sua, da Dani, a sua trajetória até chegar ao nosso boteco, ao nosso quintal, para que a gente pudesse compartilhar isso com as outras pessoas aqui da cidade também. Vamos lá. Eu venho de uma formação nada a ver com gastronomia, venho da área da educação física, me formei como educador. Gosto muito dessa área, fui atleta do handebol aqui da cidade. E aí vi uma oportunidade aqui na cidade de empreender e na área da alimentação. Sempre gostei dessa área, acabei me identificando e tive a oportunidade de acabar, através de um amigo, ficando com o prédio que hoje é o nosso boteco. E aí, dessa data para frente, eu realmente vi que meu amor pela gastronomia era o que me movia mesmo, que tipo, eu gostava daquilo e queria aquilo para mim. E aí passei a estudar muito sobre o assunto, sobre bar, sobre restaurante, lanchonete, comida, alimentação, bebida, que ao contrário do que a turma pensa, que é só gelar cerveja ou só fritar o hambúrguer, envolve muito mais coisa do que isso, né? Sim. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui me especializando. Me formei uma pós-graduação em cozinheiro-chefe internacional pelo Senac, Águas de São Pedro. E aí fui desenvolvendo todo o cardápio do boteco para depois de muito tempo montar agora o nosso quintal. Mas a ideia do boteco foi conseguir juntar parte da gastronomia, os pratos que eu tive todo o conhecimento, o jeito certo de elaborar e por aí vai, com todo o meu toque, com a gastronomia mais regional, com tudo aquilo que eu tinha aprendido, mas que fizesse sentido em um hambúrguer, por exemplo, em uma baguetinha, em porções. Então a gente tenta sempre trazer do melhor, com o melhor custo-benefício e que seja voltado para todos os públicos. Quanto tempo existe o nosso boteco? Nosso boteco completou 16 anos esse ano. Nossa, está quase na maioridade já. Um adolescente. Mais 2 aninhos ele vai trabalhar sozinho. Não vou nem precisar estar lá mais. Que legal. O Careca, a gente percebe aí, conversando com vários empreendedores, empresários, donos de bares, algumas dificuldades, né? E o quão desafiador é ter um negócio hoje, né? Independente do setor. Né? Você precisa ter coragem para fazer uma coisa mais arrojada, abrir um outro estabelecimento, que foi o caso de vocês. E a gente tem essa preocupação com as pessoas, principalmente para tornar isso tudo acessível.
Né? Por que a gente não digitaliza um pedido de alvará, por exemplo? Isso no computador é muito mais fácil, mais rápido, do que esse processo de pastinha amarela, que precisa levar não sei qual secretaria. E uma das maneiras que a gente acabou encontrando no mandato de tentar facilitar foi com a aprovação da Lei da Linguagem Simples, por exemplo, que não só desburocratiza, mas torna os documentos públicos acessíveis. Né? Por exemplo, um documento para retirada de árvore não está escrito que você precisa retirar uma árvore, você precisa retirar um indivíduo arbóreo. E aí eu fico pensando na cabeça do cidadão, né? Por que retirar um indivíduo arbóreo e não uma Uma árvore? árvore. É muito mais simples, né? A gente, com esses termos técnicos, distancia muito mais a população do poder público, enquanto ela deveria estar cada vez mais perto. Eu queria saber de você, nesses 16 anos aí, quais foram os principais desafios que você teve para manter o seu negócio aberto? Como foi a pandemia, por exemplo? Como você acabou enfrentando isso num período em que tudo se fechou? Os bares, eu acredito que foi o setor mais penalizado. Né? Como foi isso para vocês e como tem sido esse processo de manutenção do negócio? Na verdade, a gente costuma falar que para jogar contra sempre aparece alguém, né? Então, o dono do bar, ele é muito punido de todos os lados, né? É o vizinho que acredita que todos os problemas da vida dele, às vezes tá ali no bar, que qualquer barulho que acontece na rua tá ali no bar, e etc, e etc, né? A gente tem que se responsabilizar pelo cara que para na garagem do outro. Não é o cidadão que foi mal educado e parou na garagem do vizinho. É o dono do bar que permitiu que o mal educado parasse ali. Então as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar de quem é a real responsabilidade nas coisas. A gente teve um problema que, há um tempo atrás, acho que você deve estar lembrado até, do pessoal que acabava se reunindo na frente do shopping do centro. Aí eles faziam a bagunça deles ali, a polícia tirava eles dali da frente do shopping e eles desciam para a frente do bar. E aí a gente também ficava refém desse movimento e não tinha muito o que fazer. E os vizinhos achavam... Os vizinhos, no geral, não. Mas alguns vizinhos específicos achavam que o problema era o bar. Quando, na verdade, a gente estava sendo refém também desse movimento que acabava acontecendo e acabava até prejudicando o nosso movimento. Então, a gente tem que lidar com diversas coisas, realmente, que acabam saindo fora do nosso controle. E, como toda e qualquer empresa, a gente já tem uma demanda muito grande de N coisas a resolver. E aí acaba tendo esses outros desafios que acaba ultrapassando até o nosso poder ali de decisão. Por exemplo, uma coisa que está pegando muito hoje em dia é a lei do som, né? O fecha bar e hoje um decibelímetro pode medir até acho que 65 decibéis, né? Para ser aprovado ou não o alvará especial do lugar. É uma lei que está totalmente retrógrada, não funciona mais nos dias de hoje, porque duas pessoas conversando ultrapassa esse volume. Ou seja, é uma lei que já foi feita para ser quebrada. Sim. É uma lei que não tem como uma pessoa cumprir. E o que o poder público ou as pessoas deveriam entender, que tudo bem ter leis, mas que sejam cumpríveis, que a gente consiga ter um entendimento que sirva para todo mundo de maneira igual e que a gente daí consiga sim cumprir. Falar, pô, eu preciso me adequar a alguma coisa, eu vou me adequar, mas eu sei ao que é e eu sei como vai funcionar e eu sei que não é só o meu lugar que vai ter que fazer isso, que é todo mundo que vai ter que fazer, vamos dizer, jogar o mesmo jogo. A gente tem percebido uma dificuldade muito grande dos estabelecimentos como o seu em relação, em especial, à impessoalidade, né? A administração pública ela tem um princípio que ela precisa observar, que é esse princípio da impessoalidade, tratar todo mundo igual, né? Infelizmente, a gente tem visto tratamento diferenciado a depender do lugar.
E isso é uma tristeza, né? A depender do lugar, a depender do ramo de atividade, Do público que frequenta. público que frequenta. Então, isso acaba impactando diretamente ao comerciante, né? Porque se a lei é para A e para B igual, você já sabe como tem que ser. Agora, eu vou citar um exemplo bem tipo distante assim, uma igreja pode fazer o barulho, o bar não pode. Um comércio pode fazer barulho, o outro tipo de comércio não pode. Então, se tivesse a lei é essa para todo mundo, vamos seguir. Beleza, é assim, você já sabe como funciona. Agora, a gente tem dificuldade, às vezes, até de encontrar qual é a informação que a gente precisa seguir. E essa parte de simplificar tudo, de deixar tudo mais fácil, a linguagem mais fácil. Ó, é árvore, não tem por que ter outro tipo de palavra. A lei, a governança e tudo mais é feito para o povo. Sim. O principal interessado é o povo. Então, quem tem que entender realmente é o povo. Sim. Isso é fenomenal. É o básico, né? O básico a gente incluir todo mundo. Porque a gente tem um doutor, um pós-doutor na cidade e tem uma pessoa que não tem nenhum grau de instrução. Quantos doutores tem na cidade e quantos cidadãos tipo, mais simples tem na cidade? E as pessoas precisam... Quando eu apresentei o projeto de lei, algumas pessoas me procuraram e falaram: você vai banalizar os documentos públicos. Eu não vou banalizar nada, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais tornar as coisas acessíveis e tudo acessível, né? Porque uma pessoa que não tem um grau de instrução alto não pode olhar um documento público e fazer uma interpretação simples. Como que a Dona Maria vai pedir alguma coisa? Ela não sabe nem que ela pode pedir. E nem como ela vai pedir aquilo. Muitas e nem vezes que é tem direito medo, dela né? pedir aquilo. Muitas vezes tem medo de ir à prefeitura, tem vergonha de ir à prefeitura por não ter o entendimento de algumas questões. E eu acho que é isso que a gente precisa quebrar, essa barreira, né? O poder público não é um ser superior e os agentes políticos muito menos. A gente precisa agregar cada vez mais tudo, né? Deixar que todo mundo acesse tudo. O Careca, como que foi a pandemia para vocês? A pandemia foi terrível. Um caótico. A gente fez bastante entrega delivery, que foi o que manteve a gente aberto. Sim. Mas diferente do que todo mundo acha que aconteceu, que a gente lucrou com a pandemia ou que a gente ganhou na pandemia, não, porque nossa estrutura também é muito grande. A gente tem aluguel, tem funcionário que a gente manteve com salário igual durante toda a pandemia. Até mesmo porque a gente entendeu que, não era nossa culpa e nem culpa deles. E a gente ainda consegue absorver algumas coisas. Eles conseguem muito menos do que a gente. Sim. Então a gente fez essa opção em manter o salário deles de forma igual e depois a gente negociar o que ficou para trás, né? Mas a gente tem pagado conta da pandemia até hoje. Já faz esse tempo todo que acabou, mas ainda tem coisas que ficaram para trás e a gente está regularizando. Porque realmente foi um movimento muito atípico do que o esperado. A gente sempre achou, semana que vem volta, mês que vem volta, aí a gente abre, não abre, aí faz estoque, tira estoque, compra, não compra, chama funcionário, fala para o funcionário não vir. Então, foi algo que teve muitas variáveis para o nosso setor. Pode só até as 10. Aí, se abrir até as 10, não vinha ninguém. Aí, podia até as 10 e podia até meia-noite. E aí, a gente ficava até sem entender como trabalhar, qual a melhor forma para fazer. Sim. Mas a gente, como bar e como postura de bar que a gente sempre teve, a gente seguiu certinho o que a lei estava pedindo para a gente fazer. Então, para abrir, a gente abria, era para fechar, a gente fechava, para a gente não ser responsável em fazer ninguém tomar uma atitude que não aquela que estava sendo pedida para se fazer. Sim. Com a pandemia, eu acho que muita gente, principalmente o setor de vocês, tiveram que se adaptar, né, ao que estava acontecendo no momento, a essas incertezas, inclusive, né? E eu acompanhei
o trabalho de vocês durante a pandemia e pude ver que vocês realmente obedeceram o que tinha que obedecer, né? Não ficava teimando, enfim. As coisas são o que A são. gente aceitava, né? E Não mesmo tinha muito. assim, eu acredito que com o passar do tempo, muita coisa mudou a partir da pandemia. Algumas coisas ficaram, outras foram embora. E eu pude observar que o estar ao ar livre foi uma coisa que ficou, né? As pessoas querem sentar num lugar que seja arejado. E aí disso acabou vindo a lei dos parklets, né? E eu quero saber o que você acha que isso influencia principalmente no seu estabelecimento, né? Qual o impacto disso na vida e no trabalho de vocês? A gente já teve experiência de colocar algumas mesas na parte externa do estabelecimento, do nosso boteco. E para a gente é de fundamental importância. Porque a pessoa que está passando na rua, principalmente aqui na cidade, ela tem esse gosto de sentar do lado de fora. Que ali ela pode fumar o cigarro dela, ela pode tomar a cerveja dela, ela quer ver o movimento, ela quer ser vista pelas outras pessoas, que no fator social isso influencia demais. A pessoa ela quer se sentir pertencente a algo. Então ela estando do lado externo ali do bar, as pessoas estão vendo ela ali, ela está vendo todo o movimento acontecer. E aí a gente sentia que não só as mesas que estavam para o lado de fora acabavam enchendo de maneira mais rápida, como as que estavam próximas à calçada ou próximas a esse lado externo, acabavam enchendo também. Então, para a gente, significa muito isso. Porque a gente consegue aumentar nosso faturamento, consegue chamar uma pessoa ou duas, às vezes, para trabalhar. E isso acaba, sim, impactando, tanto na economia quanto no desenvolvimento de empregos, na geração de emprego e até na cadeia que segue por trás, né? Se eu vendo mais, eu compro mais e por aí vai. Gente, para você que está aí acompanhando, os parklets, vou fazer uma explicação rápida, são as extensões de calçada para que um bar, um restaurante, enfim, o estabelecimento que colocar puder ter esse espaço além. Esse espaço ele vira aí um espaço público, embora seja um investimento privado, né? Vira como se fosse uma praça de gestão compartilhada, por exemplo, que os donos de bares vão usar. Né? A gente já viu isso acontecer em Campinas, Cordeirópolis, São Paulo, fora do Brasil também, Buenos Aires, enfim. Todos os lugares do mundo possuem os parklets e é uma coisa muito legal, é um desenvolvimento para a cidade, né? O Careca disse muito bem que além dele conseguir vender mais, ele acaba empregando mais. Né? E a gente precisa realmente olhar para isso, olhar para esses empresários, para essas empresas e também para os possíveis trabalhadores. Né? E isso é o desenvolvimento da cidade, não tem por que a cidade ficar para trás numa questão como essa, né? E as pessoas têm que lembrar sempre que o bar não é um lugar só de bebida e só de... Meu, é socialização. Sim. É você poder sair do seu trabalho e conseguir conversar com seu amigo, expor as suas ideias, seus sentimentos. E isso, nos dias de hoje, está sendo muito importante. Sim. Porque é uma válvula de escape. Eu costumo brincar que quem não está no bar está fazendo outro tipo de terapia. Sim. Porque o bar entra como uma terapia, entra como um psicólogo, entra como uma sociabilização mesmo. Sim. Não é só... Nossa, ele tá indo no bar, tá indo encher a cara, tá indo beber. Não, eu tô indo no bar porque eu preciso viver uma vida que não é só trabalhar e só ter responsabilidades. Sim. Eu preciso me divertir, eu preciso ter outros tipos de coisas para fazer na vida. E o bar é uma delas. E a gente tem visto que cada vez mais as pessoas se orgulham de trabalhar muito. Né? Workaholic, não sei o que lá, aqui é trabalho. E eu acho que há um limite para isso. Né? E quando a gente também proporciona outros lugares, alternativas de lugares de socialização, que as pessoas podem sentar, conversar, tomar sua coca, se não quiser tomar sua cerveja, uma coca gelada vai bem também. Sempre vai bem. É uma oportunidade, não tem por que a gente dizer não para
para esse tipo de avanço, né? Ainda mais quando a gente percebe o tamanho de pessoas com problema de saúde mental, né? E aí eu trago um dado da educação, por exemplo, que é onde eu lido. Só no ano de 2023 foram 647 afastamentos por conta de problemas de saúde mental. Agora, pensa numa cidade, a gente está falando de um universo de 1.700 profissionais, que são os professores. Pensa no universo de 300 mil habitantes. Então, é muito grande esse número, né? E cada vez mais as pessoas precisam arrumar essas fugas, né? Seja lá trocar uma ideia com um amigo, seja sentar no balcão, ficar conversando com você e com a Dani ali. Mas O dono do bar já tem um diploma de psicólogo, né? Conforme vai passando o tempo, a gente já vai pegando esse diploma aí, porque realmente, meu, é muito importante essa parte da pessoa poder sair de casa e se livrar um pouco dessa carga, né? E ter para onde ir, para onde extravasar. E não é só realmente bebendo, é comer algo diferente, é sentar para falar, para pôr para fora alguma coisa. Meu, tem muito amigo nosso, muito cliente que passa lá e fala, meu, só vim dar um abraço hoje, só falar um oi, bate meia hora de papo ali e segue a vida, sabe? Sim. E aí tem dias que você identifica que a pessoa, tipo, meu, só tá precisando falar alguma coisa mesmo e não é às vezes para um familiar, não é para ninguém. Sim. É para você que tá ali, meu, que tá sempre junto, tá sempre fazendo parte do dia a dia dela e ela tem essa abertura para poder estar falando alguma coisa. Ô, Careca, voltando um pouco nos parklets, senão a gente vai ficar falando sobre isso aqui, vai virar uma mesa Saúde de mental. bar. Você pretende colocar um parklet lá? Não no vejo a nosso... hora, né? Eu acho que eu fui deve ter no sonho seu deve aparecer eu lá falando parklet. De tanto que eu fiquei te enchendo as paciências com isso, eu acho. Então, a nossa ideia é colocar assim. A gente ficou esperando bastante esse momento de aprovação e a gente não vê a hora de poder instalar um lá. Com a regulamentação que o executivo fez, e realmente o Careca foi uma das pessoas que eu conversei bastante, né? E alguns outros donos de bares também acabaram procurando a gente, olhando a gente como referência nesse tema e ensinando também, né? Porque a gente está ali fazendo as leis, buscando o melhor, mas a gente não tem o conhecimento que vocês que vivem isso têm. E o Careca pediu o tempo todo, Mariane, e aí, quando vai aprovar? Quando vai ser a regulamentação? Quando que a gente vai poder colocar o parklet, né? E no final do dia, infelizmente, o executivo fez uma regulamentação que acabou travando um pouco, né, a implementação desses equipamentos na cidade. E aí eu coloco algum exemplo para vocês, que é a questão de fazer com que o estabelecimento escolha entre colocar um parklet e colocar uma mesa e uma cadeira na calçada. Poxa, não é isso que a gente vê nas cidades, né? Desde que você obedeça a regra de 1,20 m ali, que é o que a ABNT determina, e agora a lei municipal também determina, não tem por que obrigá-los a fazer essa escolha. Eu acho que é uma escolha muito injusta, inclusive, né? Chego até ousar a dizer que a pessoa que fez isso não sentou com vocês para conversar. E a gente conversou mais de uma vez com o chefe de gabinete, pedindo para que ele se atentasse, né, ao que é feito em São Paulo, ao que é feito em Campinas. Inclusive, cheguei a enviar, né, a regulamentação e as regras que se obedecem em São Paulo, mas Limeira optou por colocar obstáculos, ao invés de oportunizar que isso fosse feito para ontem, né? E é o que a gente queria, que vocês tivessem aí os parklets rolando já há algum tempo, outros bares em outras localidades também, porque é uma demanda que a gente identificou, não só com você, mas com todo mundo que passou ali pela gente. A Avenida Piracicaba é uma possibilidade, a Avenida Rio Claro é uma outra possibilidade. Enfim, são vários lugares aí que a gente pode fazer, né? Enquanto isso, eu vejo uma galera reclamando que tem gente para fora dos bares. Mas, poxa, o parklet você consegue pôr para dentro, né? Tá fora, mas está dentro.
os clientes enxergam o dono de bar como uma pessoa que não está afim de fazer algo para ele. Aí fala, lá em São Paulo os caras montam parklet, e a gente consegue ficar para fora, e aí dá para curtir. Aqui em Limeira não tem nada, daí eles não entendem que a gente está amarrado a algumas coisas por trás que não permite que a gente faça. Sim. E aí, pelo proprietário, pelo empreendedor, é só mais deixar a gente trabalhar mesmo. Ô, libera a lei aí, deixa a gente fazer, deixa a gente pôr isso para frente. E aí a gente acaba sempre se sentindo amarrado a algumas coisas que, só simplificar, é só a gente conseguir conversar para chegar num resultado bom para todo mundo. E aí a gente tem que ficar esperando um tempo passar. Enquanto isso, as cidades em volta estão se desenvolvendo mais rápido, estão crescendo mais rápido. E aí o cidadão daqui, o filho da Dona Maria, no final de semana, ele fala assim, quer saber? Vou lá para Piracicaba. Eu vou para Piracicaba. E aí a mãe, as pessoas da família não acabam entendendo que as pessoas acabam se expondo a um puta risco de pegar uma pista, de fazer uma loucura no trânsito aí, sendo que ela podia muito bem chamar um Uberzinho, descer no meu bar, tomar a cervejinha dela, curtir a noite, pegar o Uber de volta e ir para casa. Sim. Acaba tendo que se arriscar, tendo que ir para outras cidades para poder se divertir, porque encontram lá nas outras cidades as facilidades que a gente não tem aqui e que a gente já poderia ter há muito tempo. Ô, Careca, a gente discutiu bastante, né? Em especial essa lei dos parklets. E não só em relação a esse tema, mas eu tenho trazido as pessoas a conversar aqui comigo, pessoas que tiveram e também entendem essa relação do poder público com as pessoas, no caso legislativo com as pessoas, né? E que acaba gerando um benefício ou não, né? Essas discussões, essas conversas. A gente conversou no podcast que passou com a Kelly, por exemplo, que é a minha manicure, e que a dor dela virou uma lei, né? Que é a lei do pagamento do transporte público por Pix, por cartão de débito, que ela não tinha o dinheiro em espécie para fazer o pagamento. Hoje ninguém anda. Ninguém anda com dinheiro. A não ser os incas, né? Os incas, os maias. O pessoal vai pagar no bar com dinheiro em papel e fala, nossa, que legal, como os maias faziam antigamente. Como que você identifica esse diálogo e a importância disso, né? Para a sociedade, não só no seu setor, mas das pessoas se interarem, se aproximarem do poder público, se aproximarem do seu representante ali no legislativo, no executivo, buscando efetivamente uma transformação positiva? Eu acho que é fundamental. Na verdade, eu acho que se os vereadores, o prefeito, toda essa parte da gestão pública tivesse realmente ouvindo o que os munícipes estão pedindo, o povo quer tão pouco para conseguir ser feliz. A gente vê os espaços públicos, por exemplo. Eu falo sobre hípica, eu falo sobre o horto florestal. O cara só quer uma churrasqueirinha ali para ele poder assar uma carne com a família no final de semana e chutar uma bola com o filho dele. Sim. Não tem nada de milagre que ele queira que faça. É colocar as regrinhas, não pode som alto, não pode música que fale palavrão para não ofender uma pessoa ou outra, colocar uma viatura para poder guardar a segurança de todos, acabou. É tão simples para você proporcionar um momento tão feliz na vida das pessoas. E aí, às vezes, o poder público ou as pessoas querem fazer algo mirabolante e construir estruturas de... Uma concha acústica no horto. Não precisa disso, sabe? A gente faz o evento do Rock no Parque, virou até parte do calendário. Sim. Só que daí acaba tendo tanta regrinha, tanta coisa que acaba inviabilizando que esse ano, por exemplo, provavelmente vai passar em branco a data. Porque tem tantos porquês e tanta gente que diz, você tem que fazer uma doação aqui, para usar o parque tem que fazer não sei o quê, e aí tem que falar com não sei quem e mandar o ofício para não sei onde, e aí para pôr a tenda fica não sei quanto, e aí a gente faz um evento gratuito de rock and roll cultural, com brinquedo para criançada. A gente acaba
fazendo algumas coisas que era para o poder público mesmo proporcionar para a população, e além de tudo, a gente tem que, tipo, Desembolsar uma implorar. grana, né? Não é nem desembolsar. Desembolsar a gente ainda estava fazendo. A gente tem que implorar, falar, "Ô, por favor, deixa a gente fazer." Aí chega uma hora que você fala, meu, não dá. Tipo, porque além de ter que fazer o evento, a gente tem tem 2 bar para tocar, tem tudo isso para correr atrás. Dentro do que você falou, eu queria citar duas coisas. Uma é de quanto a população quer o básico, né, e o mínimo. Há pouco tempo eu tive uma reunião com vários empresários, tinham 20 empresários ali da Costa e Silva, lá na Costa e Silva, inclusive, e para escutá-los, para entender quais eram as demandas e tal. E uma das surpresas que eu tive é que eles podiam falar de qualquer coisa, né? Ah, falta investimento, falta eu exporto, eu importo, enfim, um monte de coisa muito mais complexa. E a dor deles era que a avenida estava feia e que eles queriam que pintassem a guia da calçada. Tipo, poxa, né? Isso não era nem para ser um pedido. Isso era Isso para estar era feito, para né? estar feito. Então, quando o mínimo não é Que feito... ali é o cartão postal da É o nossa cartão cidade, postal. né? A cidade é a capital nacional das joias, das semijoias. Enfim, ali as pessoas precisam chegar e falar, Um poxa, olha que banheiro cidade. legal ali na entrada, que o cara chegou de viagem e fala, putz, nossa, tem Sim, um lugar para eu poder sim, usar aqui antes de visitar as lojas e tudo exato. mais. Mas a gente não tem. E a demanda desses empresários, em especial, é mínima. É o que você está falando, né? Vocês querem a oportunidade de trabalhar. E aí eu coloco uma questão, é até um projeto de lei do vereador Betinho, que é a prefeitura sem papel. Né? Quando a gente digitaliza tudo, você sobe o seu documento com o seu pedido, ele não fica circulando na mão de ninguém. A pastinha não fica com interpretações subjetivas, né? Ela precisa sair no dia. O meu alvará já chegou a vencer antes do outro estar pronto. De tanto que demora para fazer esse trâmite. Sim. Então, a hora que eu tava pegando meu alvará, já dava entrada no outro. Falei, meu, já vou dar entrada, porque senão... Porque, meu, realmente, daí você vê uma cidade vizinha que sai em 2 dias o alvará. Ou seja, é tirar a burocracia, é fazer tudo de maneira mais fácil, digital. Hoje a gente tem tudo aí na mão. Sim, no celular, você sobe seu documento e, enfim, resolveu. Agora dá uns 2, 3 dias que sai. Um outro colega, dono de bar e restaurante também, me falou nesses últimos dias que ia fazer um evento e tinha algumas liberações, mas uma no dia do evento saiu uma negativa. Poxa, no dia do evento, né, a pessoa está ali na expectativa para construir tudo. Não é fácil fazer um evento. Não, na verdade, a gente tem que contratar e pagar tudo antecipado. Exatamente. E aí sai uma negativa dessa que você fala. Fala pro pessoal, então, galera, desculpa, mas não vai rolar? Eu acho que isso é inconcebível nos dias de hoje, né? Onde a gente acessa absolutamente tudo no celular, tudo no computador, tudo digital. Eu acho que mais do que demorou para a gente passar a digitalizar as coisas e tirar também as pessoas do caminho. Porque eu acho que quanto mais papel, mais fomento aí a corrupção, inclusive. Né? A gente tira o papel, não fica ninguém de olho naquilo. O protocolo tem prazo para terminar. Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar o tempo todo. E outra coisa que você disse, Careca, foi sobre o festival, né, o Rock no Parque, que você faz com outros bares e restaurantes, né? Enfim, o nosso boteco participa, às vezes o Lu, do Lucato, o Bira, do Garagem, os meninos do Pirata, enfim. Pirata, Humberto. São vários estabelecimentos que estão próximos a nós, que pediram, inclusive, o Parklet, né, e fizeram uma movimentação muito legal para aprovação e para também que a regulamentação saísse. O que você vê de resultado positivo que a união desses empresários, desses bares e restaurantes podem trazer, não só para a cidade, mas para vocês como setor também? A gente hoje tem uma associação já que acaba contemplando uma boa parte dos bares. Eu, como boteco, também faço parte de uma associação que está em Campinas,
que é nível Brasil. E aí a gente acaba... eu vejo vocês no evento lá. Então daí a gente acaba acessando algumas informações que são nacionais, e aí depois eu fico te mandando para ver se dá pra gente fazer alguma coisa aqui a nível municipal. Mas, muito embora a galera ache que a gente é inimigo um do outro, que tem uma rincha ou alguma coisa do tipo, muito pelo contrário. A gente tem um grupo hoje com 300 donos de bares e restaurantes e todo dia um ajudando o outro ali. Desde embalagem para delivery que está faltando, alguém tem aí para me socorrer hoje, até, tá tendo uma promoção de tomate aqui no mercado tal, quem tiver aí para comprar dá um pulo aqui. Então, é de fundamental importância a união, porque o Mandurinha só não faz verão, né? Não. Então, eu acho que quanto mais a gente realmente se unir, a gente poder estar junto, a gente poder estar de uma maneira civilizada, é claro, pressionando o vereador, pressionando o prefeito, fazendo com que as leis, com que as coisas aconteçam, vai ser melhor tanto para a gente quanto para a população. Sim. A gente teve 2 exemplos emblemáticos aqui na cidade que a união de vocês gerou bons frutos, né? O primeiro, aliás, 3. O primeiro foi a questão da Praça Maria Busolin, que ali ninguém sabia o que ia acontecer, como ia acontecer, beleza, reformou a praça. Não tem cadeira. Aí virou o caos da cadeira na praça. E se não houvesse essa mobilização da sociedade civil, no caso vocês, organizada, inclusive pressionando a gente, pressionando o prefeito, isso não ia acontecer. Não sabe, demora. Não ia acontecer. Precisa ir lá, precisa mostrar que vocês estão juntos, que vocês são grandes, né? A outra situação foi a questão da alteração da lei, que ainda era uma dificuldade de entender se precisa deixar 50% da calçada ou precisa deixar 1,20 m. Cada fiscal tinha uma interpretação. A gente não sabia lidar com isso, né? E aí ele falava em um lugar que era isso e no outro era aquilo, né? Isso Exato. que... Fala, mas por que lá é assim, aqui é assado? E multava. E multava. E a gente passou a entender que isso era uma demanda do setor, porque vocês iam à Câmara o tempo todo, né? O Careca não, mas outros estabelecimentos iam lá e mostravam para a gente, Mariana, isso é um problema. Vamos sentar e conversar? Tá bom, como que a gente altera? E muitas vezes a minuta de um projeto de lei foi feito conversando com o setor, né? E eu acho isso de uma importância tremenda, né? Que as pessoas entendam o tamanho que elas são e a importância que elas têm para a gente, né? A galera acha que a gente não está olhando para ninguém, que a gente está num nível superior, mas não, mas a gente precisa estar o tempo todo em contato, conversando, para realmente poder promover o que para alguns é uma pequena mudança, mas que para vocês é super significativo, né? O cara chega lá e fala, agora isso aqui está errado, mas está errado por quê? Por conta disso. Não ficar nenhuma interpretação errada. Então, e a praça ali, é fenomenal, né? Porque era um espaço muito bonito, isso realmente continua bonito do jeito que era, mas não tinha tanta utilidade pública. E hoje você passa ali na praça, é todo final de tarde. E todo domingo a praça tá lotada, tá cheia de criança correndo, música. Esse final de semana tem bagaço lá. Eu vou lá assistir os meninos tocar. Não vai ter jeito. E é importante a gente ocupar esses espaços públicos, né? O espaço público é pra gente mesmo. A gente tem que usar. Exatamente. É como o parquilete. Tem estudos que mostram que uma vaga de carro que está sendo perdida para um carro é muito mais ocupada pela população quando ela vira um parquilete. Sim. Então a vaga que antes era ocupada por 2 pessoas ao dia, vamos imaginar que um carro em média são 2 pessoas, e o carro passava o dia parado ali, quando ela vira um parquilete, a gente consegue usar aquela mesma vaga, aquele mesmo espaço, para 30 pessoas estarem utilizando o espaço. Sim. Ou seja, é muito mais benéfico a gente ter 30 pessoas se divertindo em uma vaga de carro do que um carro parado naquela vaga. E que chega um momento que o espaço fica ocioso, né? Não, Ninguém sem dúvida. ocupa.
Ninguém Sem ocupa dúvida. durante o dia, horário comercial, beleza, tá ocupado, mas à noite não é ocupado por ninguém. Então, a importância desses espaços feitos por privados, mas que vão se tornar público, é muito grande, né? Quando a gente muito. vê a longo prazo o benefício para a cidade no quesito ocupação. A cidade é feita para se viver, né? Não é feito para cada um ficar na sua casa preso. Tem gente que gosta, eu sou uma pessoa muito caseira, mas eu vejo que para grande parte das pessoas, principalmente da minha idade, elas gostam de estar para fora de casa, gostam de estar ao ar livre, gostam de socializar. E a gente precisa dar essas oportunidades, né? Careca, você deve escutar muita coisa nos bares, né? E a gente conversou isso há pouco tempo, sobre saúde mental e tudo mais. E eu acho que as pessoas não têm noção da importância da política na vida delas, né? Que, inclusive, o lugar onde elas colocam a mesa é uma decisão política. E foi uma decisão política aqui na nossa cidade quando a gente fala da lei dos parklets, né? E eu queria te agradecer por ter vindo conversar um pouquinho com a gente esse tempinho, né? Você saiu do bar para estar aqui com a gente, saiu dos seus negócios para estar aqui com a gente. Mas eu acho que a gente tem um ganho tremendo com o trabalho que você e a Dani fazem lá no nosso boteco, agora no nosso quintal. E, enfim, quero te agradecer por esse momento e por ficar provocando a gente a fazer um trabalho cada vez melhor aqui pela cidade. Obrigada. E eu que agradeço mais uma vez aí o convite. E, meu, é sempre um prazer poder estar aqui, estar junto com você construindo, porque realmente eu acredito na cidade, eu acredito que a gente está construindo algo que não vai ficar só para a gente, e sim vai ficar como um legado mesmo para os demais bares e para os demais que vão surgir ainda. E é muito bom fazer parte dessa história, de uma história de melhoria mesmo, Sim. que a gente tem que pôr isso aqui para frente. A gente tem que estar lá no topo como um símbolo do que fazer, e não atrás seguindo, vendo, será que isso vai dar certo, isso não vai. Não, meu pô, vamos pôr a nossa cara aí, vamos fazer primeiro, vamos ver como acontece, ou não ficou tão legal, vamos corrigir, e aí vamos fazer andar. Meu, agradeço imensamente, agradeço a confiança que vocês têm também no nosso trabalho e espero a visita sua lá. Que você Eu vou, não tô em some falta, não. mas eu vou. E agora eu quero que você experimente o Horvos lá do Spires. Vamos lá. Você já pegou o seu? Não, tá bem cheiroso, né? Tá. É bom, não é? Eu gostei. É um lombo defumado, né? Eu não sei que é o chefe de cozinha. Deixa eu encerrar aqui. Gente, obrigada e até o próximo podcast.